Mas não há contradição, porque a palavra é uma só. O que há é o momento que vai se pedir logos ou rema. Não há contradição. Um exemplo disso é 1 Pedro. Nós encontramos um exemplo muito claro disso. 1 Pedro 1, 23, o apóstolo Pedro diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. E aí ele continua dizendo no verso 24: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta palavra que foi evangelizada, que foi pregada entre vós. Nós vemos aqui um exemplo muito claro, onde o apóstolo Pedro, ele usa no mesmo texto, na mesma carta em que ele está falando com a igreja, os dois termos. Mas os dois termos são usados para observações diferentes. Ele diz, primeira coisa que ele fala, olha, sendo de novo gerado, não de qualquer palavra, mas da palavra de Deus viva para sempre. Quando ele fala aqui, a primeira vez que ele fala a palavra, ele está falando da Logos de Deus, que é eterna. Foi essa palavra que gerou vocês. Foi essa palavra que entrou dentro de vocês. Foi essa palavra que regenerou, ou seja, fez uma nova criação dentro de vocês, que trouxe vocês de novo para um novo nascimento. Não foi palavra de homem, não foi falácia, não foi um discurso humano, não foi palavra vinda de uma mente emocionada, não foi palavra romântica, não. A palavra que foi pregada entre vocês, que Pedro está dizendo aqui, a palavra que chegou ao coração de vocês foi a Logos, e esta é para sempre. Aí ele continua falando, ele fala, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Quando chega aqui no verso 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta palavra que entre vós foi evangelizada. Quando ele fala aqui no verso 25, mas a palavra, ele já usa um termo, ele já está falando sobre rema. Porque agora ele está falando da ação da palavra. Aquela palavra que chegou entre eles, em que foi pregada com muita unção, com muito poder. E essa palavra precisou curar, precisou libertar. Essa palavra precisou revelar coisas. Essa palavra precisou ser enfática para pessoas ali no momento. E aí essa palavra veio carregada de rema. Então vejam que ele tem o cuidado de mostrar o poder da palavra eterna, e depois ele muda o termo e usa rema para falar do poder da dinâmica da palavra, que precisou naquele momento em que ela estava sendo evangelizada, quer dizer, em que ela estava sendo ali trabalhada, pronunciada, pregada, falada, em que ela estava entrando dentro de vidas. Aí ele fala, essa palavra é rema, porque essa palavra precisou ser revelada naquele momento para situações específicas. Então, Pedro não tem problema nenhum, no mesmo texto, ele saber fazer a aplicação do efeito do Logos e do efeito da rema. Por quê? Porque a palavra do Senhor é como uma espada. Mas qual espada?
espada de 2 gumes, ou seja, ela tem corte desse lado e tem corte desse lado. Ótimo. Mas quantos tipos de espada que tem? As espadas eram usadas de acordo com que tipo de luta a pessoa teria, né? Se ela vai ter um combate curto, ela usaria espadas menores, adagas menores, para ter um contato físico, contato curto. Mas se vai ter um duelo, se vai ter que confrontar, se está armado, se tem armadura, então a espada era maior, então desembainhava-se a espada, uma espada maior, né? Já na época medieval, as espadas chegavam até a 1,20 m, espadas longas, para poder... Então, não tem contradição na questão da palavra. Simplesmente tem que ver para que tipo de combate ela vai ser usada, né? Então, a Logos, ela é usada para combates maiores. Quando Deus teve que combater, quando nós combatemos as heresias, quando nós combatemos os ventos de doutrinas, quando nós combatemos os erros doutrinários, nós trazemos o Logos que não pode, é o que está escrito e é assim, é a palavra Logos, aquela que foi pronunciada por Deus. Agora, nessa guerra que estamos enfrentando, nossa guerra como igreja, nossa guerra como crente, nossa guerra como santos, nossa guerra como pessoas que querem preservar a palavra do Senhor, nós combatemos também no corpo a corpo. A palavra também, ela vem para sarar, para curar, né? Por isso que a Bíblia diz que toda palavra inspirada, ela é boa para corrigir, para redarguir, né? Ela é boa, ela é apta para fazer várias coisas. Então, quando essa palavra vem para poder consolar, para edificar, para exortar, isso está acontecendo aqui no nosso dia a dia, no corpo a corpo, né? Em um nível aqui em que nós estamos em confronto. E nesse nível aqui de batalha, nós enfrentamos quem? Enfrentamos homens e enfrentamos homens endemoniados. E esses homens endemoniados, aonde são usados com vento de doutrina, nós temos que ser enfático com eles. E muitas vezes nós vamos precisar usar uma rema, ou seja, uma revelação específica que penetre para desmontar. Muitas vezes vamos precisar de uma rema, ou seja, de uma palavra específica para falar com pessoas específicas, sobre situações específicas, sobre momentos específicos, ou seja, aí é onde vem o sentido da palavra revelada naquele momento, para aquele momento. Eu vou falar mais sobre isso quando eu estiver aqui explicando sobre a palavra rema, mas é só para os irmãos entenderem que não há contradição na rema e no logos. O que há é, que tipo de espada eu vou usar? Essa curta ou a longa? É só isso que nós vamos precisar entender o contexto em que ela foi falada, ou o contexto em que estamos, para saber se o Espírito Santo vai nos relembrar da Logos, ou se nós estamos em um temor com Ele, num temor e numa intimidade com Ele tão grande, que Ele pode nos dar uma rema para aquele momento específico. Certo? Então, vou lhe falar sobre um outro texto em que o Logos, né, em que o Logos vem. Quando Jesus está conversando com os discípulos e há muitas pessoas em volta, ele fala uma palavra muito poderosa. Quando os doutores da lei, os fariseus, os saduceus estão ali cercando ele, no capítulo 6, de João, tem uma palavra que ele fala que poucas pessoas entendem.
É tão profunda essa palavra que poucas pessoas conseguem dimensionar o sentido que ele está falando. Quando ele fala assim, lá em João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 66, Jesus diz assim: as palavras que eu vos tenho dito são espíritos e vida. Olha, o que Jesus quis dizer com isso? As palavras que eu vos tenho dito são espíritos e vida. Quando você pega essa palavra e joga em Gênesis 1:1 e João 1:1, você não encontra contexto para essa palavra. Você não encontra. Qual o contexto? Não. Agora, nós viemos do princípio do vídeo anterior. Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória única do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, agora vejam que o Verbo, que era Deus, o Verbo que estava com Deus, que todas as coisas que foram feitas por Ele, e nada existiu sem Ele ter dado a ordem para aquilo aparecer do nada. Agora, Ele, o Verbo encarnado aqui, o Verbo agora que está aqui, o Logos de Deus que está aqui, Ele fala: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. O que ele queria dizer com isso? O que é que o Verbo quis falar com isso? O contexto ali mostra, o próprio sentido em que ele está ali demonstra para nós, e o mais importante de tudo, que a tradução da palavra ali quer dizer rema. Então ele está dizendo, a rema, né? Então ele diz, a rema, ou as remas que eu estou pronunciando, elas são espírito e vida. Quando você tenta entender isso, é muito difícil. É muito difícil. Porque o sentido mais plausível, o sentido mais equilibrado, sem extremo, sem inventar sobre o sentido da palavra rema, você entende que a rema é uma palavra que o Senhor confia a mim para que eu a pronuncie, que eu possa profetizá-la para esse momento. E essa palavra, ela vai falar com as pessoas que estão ali, especificamente para aquele momento, para aquela pessoa, para aquela situação, para esta circunstância, para este dia e para este tempo. Veja? O tempo, qual é a duração da palavra rema? É a duração do cumprimento dela. É diferente da Logos, que a Logos, quando foi pronunciada, e tudo que a Logos fez é para sempre. A rema dura o tempo da revelação dela. E aí, quando você olha aqui para Jesus, quando ele diz, a rema que eu vos tenho falado, elas são espírito. O que quer dizer isso? A rema que é espírito. Porque para nós, servos de Deus, com temor, com comunhão, com unidade, quando o Espírito Santo torna um com nós, Espírito, e que pela infinita graça ele pode nos usar para liberar uma rema, como já falei,
para aquela situação, pessoa, causa, circunstância específica, isso é uma dádiva nossa, uma dádiva de Deus a nós, nos dá o privilégio de pronunciar uma palavra rema para aquela situação e aquela pessoa. Mas Jesus não. Jesus é a própria palavra. Então, para ele explicar para aquelas pessoas que dele saía uma palavra revelada, ele usou o maior nível da palavra. Que ele disse que quando ele abria a boca, que ele falava, saía dele vida, porque a palavra é viva, e saía dele espírito, porque a palavra dele é tão viva que é como um espírito. Olha, nós não conseguimos explicar isso, nós conseguimos entender que a fonte do verbo, a fonte do logos gera o mais alto nível de rema. Isso tranquilo. Mas quem alcançou esse maior nível de rema foi Jesus. Porque era o próprio logos pronunciando rema. E aquelas pessoas não entenderam essa palavra. Como pode você entender uma pessoa falar que o que ela está falando são espíritos e vida? É muito difícil entender isso. Nós também não entendemos quando ele falava o que acontecia. Mas nós entendemos, né? Nós não entendemos a profundidade, a totalidade dessa palavra. Mas nós conseguimos compreender, entender de que a fonte que é ele, só podia sair dele o maior nível de palavra, e aí ele usou o termo rema. Vejam que ele não falou, a palavra que eu vos tenho dito é logo. Não, em outros momentos ele usou a palavra logos, quando ele falou, quem me ama guardará o logos. O zelo pela palavra escrita, palavra profética. Mas agora, ele diz, a palavra que eu vos tenho dito são espírito e vida. Não é fácil de pegar a profundidade total, nós nunca vamos conseguir, mas conseguimos entender que o logos pronuncia a rema. E nesse caso, foi a maior de todas as revelações. Ninguém nunca conseguiu pronunciar a rema no mesmo nível de Jesus aqui. Então, percebemos como o logos e a rema trabalham juntos. Não tem problema nenhum, não há contradição. O que há apenas é uma ordem do contexto ali para a aplicação da maneira certa. Tá bom? Agora eu vou voltar a falar com vocês vou voltar a falar sobre a palavra rema. Já falei bastante sobre